Olá, queridos. Bom dia, graça e paz, amém? Seja bem-vindo a mais um vídeo, mais um momento com a palavra, amém? É um prazer, estar iniciando mais uma semana. Hoje são 25 de janeiro no ano de 2021. Então, seja muito bem-vindo a esse canal, a esse momento com a palavra, amém? É um prazer estar aqui compartilhando da palavra do Senhor com todos vocês. Amém? Então, muito obrigado por fazer parte desse movimento, estarmos conectados. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Se é a primeira vez que você está passando por aqui, não é? Mesmo que isso seja esse momento, seja a primeira vez que você tem contato com esse canal, com esse. Eu peço que você se inscreva, que você deixe o seu like e acione o sininho das notificações e também compartilhe, amém? Não esquece de compartilhar, que é muito importante, amém? Divulgar, compartilhar com outras pessoas a palavra de Deus, amém? Então, me chamo Everton, amém? É um prazer estar aqui e compartilhar dessa palavra com todos, amém? Então, se você já se inscreveu, obrigado, que Deus abençoe, amém? E vamos que vamos, amém? Queridos, temos estudado sobre a palavra de Deus, um assunto, assim, começamos falando sobre comportamento, o texto base que nós temos meditado é Marcos capítulo 4, não é a passagem onde Jesus ele está juntamente com seus discípulos no barco, eles estão numa travessia, Jesus está dormindo, e de repente se levanta uma tempestade e a forma como os discípulos foram acordar o Senhor, ele estava dormindo, a Bíblia diz, sobre um travesseiro, e nós temos meditado sobre isso, começamos dessa forma e iniciamos uma pequena mudança, falando agora sobre propósito, porque antes de entrar no barco, Jesus disse, passemos para outra margem. Então, em cima disso, durante a semana passada, eu gravei vídeos falando sobre propósito, sobre objetivos, sobre metas, como é importante nós termos isso em nossa vida. É necessário, amém? É necessário isso existir. Nós não podemos apenas estar vivendo sem um propósito, amém? Então, durante a semana passada toda eu gravei vídeos falando sobre isso e eu quero dar continuidade, amém? Eu quero continuar falando sobre isso, amém? E eu vou colocar o texto que nós temos estudado da palavra de Deus. Então, Marcos, capítulo 4, versículo 35, está aparecendo para vocês aí, amém? Então, olha só o versículo 35, diz a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo tarde, Jesus disse, passemos para outra margem. Então, se você não assistiu os vídeos anteriores, amém, queridos, eu aconselho você a estar assistindo. Não é? Semana passada foram todos os dias, eu postei um vídeo falando sobre isso, sobre propósito, sobre realmente uma mudança, como é importante nós querermos mudar. Quando eu falo mudança, eu não falo apenas uma mudança pessoal, de você deixar de ser uma pessoa e passar a ser outro, ter outro comportamento, ter uma nova atitude. Isso também é válido, mas também isso é muito amplo. Podemos também ter um alvo na nossa vida e às vezes a gente não trabalha como deveríamos para alcançar aquele alvo, aquele objetivo, amém? Enfim, eu quero falar nesse momento sobre como nós podemos nos tornar aliados com Deus, amém? Como nós podemos ser, como é que eu posso dizer a palavrinha aqui? Ser assistidos pelo Senhor, amém? Ser realmente guardados pelo Senhor, porque esse texto fala que Jesus ele entrou no barco e juntamente com seus discípulos, e se levantou uma tempestade, amém? Eles estavam indo de um ponto A para um ponto B, Existia um início e haveria um final, não é? E entre esses dois extremos, o início, a partida e o final, a chegada, não é? Foi exatamente nesse intervalo que se levantou a tempestade.
E é exatamente aí onde muitas pessoas elas perdem, elas retrocedem, elas voltam para trás, né? É claro que é isso, é redundância, voltar é para trás, né? Então, elas retornam e dizem, bom, eu não vou continuar porque a tempestade se levantou, então não posso seguir em frente, talvez Deus tenha mudado de ideia, e enfim, muitas pessoas começam a pensar muita coisa, amém? E a gente precisa aprender como fazer diante dessas situações, amém? E o que eu quero exatamente, o objetivo desse estudo, desse dia a dia, temos um pouco da palavra, uma pequena porção da palavra, exatamente para ir nos alimentando, amém? Sobre o que a palavra de Deus nos mostra, querido, amém? Então, o que eu quero hoje falar com vocês é sobre isso aqui. O que Deus fala conosco, como Deus trabalha conosco. Amém? A forma de Deus é trabalhar conosco. Você percebe, querido, que as palavras de Jesus, a palavra de Jesus, foi dirigida ao resultado final. Jesus, em nenhum momento ele falou sobre tempestade, em nenhum momento ele falou que as adversidades que existiriam, que haveriam no decorrer dessa travessia, no processo, não é? Ele em nenhum momento fala, amém? Porque que a palavra de Deus, o Senhor sempre fala e ele vai falar sobre o final das coisas. Por exemplo, quando Deus ele cria tudo, Deus não disse, por exemplo, eu quero agora que as moléculas se juntem, formem isso e... Não, ele diz, por exemplo, haja luz. Deus não falou sobre o processo. Deus não falou como aquilo iria acontecer. Deus apenas diz, haja luz. E a Bíblia diz que houve luz. Então, como aquilo aconteceu, não é? O processo que aquilo teve que passar, né? Para que aquilo pudesse existir, Deus não falou, mas você entende isso? Por exemplo, Jesus estava, foi o primeiro milagre de Jesus, né? Isso que eu vou falar agora. Jesus estava num casamento, né? Lá em Caná da Galileia, e a Bíblia diz que faltou vinho, né? E a mãe de Jesus, né? Maria foi até Jesus e falou para os criados, disse, olha, fazei tudo o que ele mandar. E o que foi que Jesus fez? Disse, olha, encham essas talhas de água. E eles foram e encheram. E agora levem para o mestre, né, quando as talhas estavam cheias, né, eles peguem um pouco agora e levem para o mestre de cerimônia. Então, eles pegaram a água ainda quando estava na talha. Quando levou o mestre de cerimônia, já não era mais água, era vinho. Né? E você não vê Jesus se detendo nos detalhes, no que é necessário, o que é preciso acontecer para que a água se transforme em vinho. Simplesmente ele fala do final. Ele fala do resultado final. Ele diz, passemos para outra margem. Ou seja, ele se detém em falar do final. Amém? Ele diz, por exemplo, na criação, como eu falei, quando Deus disse, haja luz. Deus não falou de como aquilo aconteceria. Né? O processo químico e isso, aquilo outro que era necessário. Não é? Ele simplesmente falou. E ele vai sempre agir dessa forma, ele vai falar do final. Muitas vezes nós não usufruímos mais da palavra do Senhor, daquilo que Deus disse, porque a gente fica querendo entender como é que vai acontecer para que aquele final aconteça. Então, às vezes, a gente fica entendendo, querendo entender o processo, não é? A gente fica querendo entender o processo. Lá em Marcos capítulo 11, não é, Jesus, a Bíblia diz que Jesus teve fome, ele estava de Betânia para Jerusalém, ele estava indo e voltando desse trajeto, né? E uma certa manhã ele acordou, a Bíblia diz que ele estava com fome e ele viu uma figueira. E ele foi lá ver se comeria, se tinha algum fruto. Chegou lá, não tinha nenhum fruto, e foi o que ele fez? Ele falou com a figueira, ele disse, nunca mais come alguém fruto de ti. Agora eu pergunto, Jesus falou como aquilo aconteceria? Jesus disse em algum momento, olha, eu ordeno que um raio caia, eu ordeno que a terra se abra e essa árvore seja engolida. Não, ele simplesmente disse, nunca mais alguém vai comer fruto de ti. Pronto. E às vezes a gente fica querendo entender, preso ao processo, como é que vai acontecer.
se iria rolar uma pedra, se viria, sei lá, alguém ia cortar. Poderia simplesmente, no lugar daquela árvore secar, querida, poderia vir alguém, por exemplo, e cortar aquela árvore e arrancar pela raiz, não é arrancar toda, ou seja, o que iria acontecer? Nunca mais iria alguém comer fruto dele. Ou seja, o processo, como aquilo vai acontecer, não nos cabe. Não cabe a mim, a você ficar preso a isso, ficar querendo entender esse processo, querendo compreender, sabe, tudo, porque às vezes essa tentativa de querer entender as coisas nada mais é do que incredulidade. Porque a incredulidade, querida, ela vai querer ter um fundamento de lógica. A incredulidade, muitas vezes, né, uma mente incrédula, ela vai querer entender. Se fizer sentido, ela diz, amém, então realmente. Ah, ok. Mas se não fizer sentido, né? Você olha para, por exemplo, dois textos da palavra do Senhor no Evangelho de Lucas. A Bíblia diz, por exemplo, que o anjo chega para Maria e o mesmo anjo vai também para Zacarias, que é o pai de João Batista. Para Zacarias, Zacarias era um sacerdote e o anjo chega para Zacarias e diz: as tuas orações foram ouvidas. Tua mulher, né? Aquela que se diziam ser estéril, vai ter a luz, vai dar à luz a um filho. Não é? E a Bíblia diz que Zacarias diz: como eu saberei isso? Ou seja, como é que eu vou saber? E ele diz: eu sou velho e minha mulher é velha. Ou seja, nós já passamos da fase, do período, do tempo que poderia isso acontecer. Né? Já passou. Ele diz, como saberei isso? Mas a pergunta de Zacarias, essa pequena frase, dizer, como saberei isso? Que garantia você me dá que isso vai acontecer? Porque eu sou velho e minha mulher também já somos idosos. Mas o mesmo anjo vai para Maria, né? E a Bíblia diz que o anjo chega para Maria e diz, salve, agraciada, tu és isso, tu és aquilo, foi escolhida. E ela faz basicamente a mesma pergunta, porque o anjo diz para ela, você vai dar à luz o Salvador. E ela diz, como isso vai acontecer? Porque eu sou virgem, não é? Então, o como de Maria não era simplesmente uma questão dela querer entender que fizesse sentido para ela. Ela diz, olha, a forma como eu conheço para uma mulher dar à luz é ter, né, contato sexualmente falando com o homem. Então ela disse, eu não tenho contato com homem nenhum, então como isso vai acontecer? O anjo explica para ela, o Espírito Santo vai descer sobre ti. Ela diz, resolvida a questão, eis aqui a serva do Senhor. Você percebe, querido, que muitas vezes as nossas palavras de querer saber como estão recheadas de incredulidade. Não é simplesmente uma questão de querer entender o processo ou querer entender realmente como Deus vai fazer, mas é querer entender e fazer sentido. Nós queremos, no fundo, que algo faça sentido. Então, se a gente não entende isso, ficamos presos no processo, nos problemas. Não é? Ou seja, os discípulos ali ficaram pensando, bom, Jesus disse, passemos para outra margem, mas ele não falou que nós iríamos enfrentar tempestades. Não é? E essa tempestade, e agora, o que a gente vai fazer? Ele não disse nada sobre tempestade. E agora, o que a gente vai fazer? Ele não nos falou que nós enfrentaremos uma tempestade. E essa tempestade era tão grande. Ei, ele não falou porque não é importante. Porque não é importante. Por que ele não nos fala? Porque não é importante. Por exemplo, amém? Deixa eu tirar o texto aqui. Por exemplo, a Bíblia diz, por exemplo, Jesus falando em João 16:33, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Aí eu pergunto, qual é a parte desse versículo que mais está na boca de muitas pessoas? Amém? A parte desse versículo que mais fica na boca, na interpretação das pessoas, é no mundo tereis aflições. Mas o versículo não parou aí, ele diz, tem de bom ânimo. Só que poucas pessoas atentam para o tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ou seja, vocês terão aflições, mas isso não é o mais importante. O mais importante é, fiquem tranquilos, em paz, tenham bom ânimo, estejam alegres, positivos, porque essas aflições não serão maiores do que você, porque eu venci o mundo. Só que a maioria das pessoas se detém no mundo tereis aflições. Está vendo, gente? Realmente, meu Deus, esse mundo está de mal a pior. Mas a Bíblia diz, né, no mundo tereis aflições. Então a maioria das pessoas atentam, é mais fácil para elas atentarem para as coisas que não dão certo, para os problemas.
né, para situações difíceis. Então é por isso que o Senhor ele não nos fala sobre o que está por vir. É certo que nós teremos lutas, é certo que nós teremos adversidades, é certo que nós teremos problemas, ou seja, problemas que eu digo, situações que virão contra nós, é certo isso. Mas ele não nos fala por quê? Porque se ele falar, querido, nós não iremos atentar mais para a palavra. Porque ele diz, passemos para outra margem. Ele fala do final, ele fala do seu final, ele fala do o que vai acontecer na tua vida, não tudo que vai acontecer. Então cabe a você, cabe a mim, ficar firme naquilo que ele disse que vai acontecer com você. Então detenha-se a isso, mantenha os seus olhos, né, fitos no que ele disse. Amém? Por exemplo, quando Deus ele tira o povo de Israel do Egito e, né, levando esse povo para a terra prometida. Eu pergunto, será que lá Deus já conhecia, Deus já sabia que tinham lá gigantes? Será que Deus já sabia que lá tinha cidades fortificadas? Eu pergunto a você. Será que Deus conhecia sobre isso? Né? Sim ou não? É claro que sim. Então por que Deus não falou nada para os discípulos? Né? Para os discípulos não, perdão, para o povo dele. Por que Deus não falou nada para o povo a respeito dos gigantes, a respeito das cidades fortificadas? Né? Por que Deus não falou para o povo dele, o povo de Deus que saiu do Egito, a respeito dessas questões? Por que Deus não falou? Disse, olha, vocês vão encontrar gigantes lá, rapaz, homem de 3 metros. Por que Deus não alertou para isso? Porque não é importante, queridos. Não é importante. Não importa qual o tamanho da adversidade. O mais importante, o que Deus tentou fazer com o povo foi fazer com que eles estivessem seguros em Deus. Não importasse o tamanho da adversidade, é para eles estarem firmados no Senhor. Durante todo o trajeto, por que Deus teve que fazer os milagres que fez no Egito e após o Egito, né? Depois que saiu do Egito, teve o Mar Vermelho, a travessia, depois veio Maná, veio tantos milagres acontecendo um após outro. Não é para quê? Para que Deus foi fazendo isso? Para tentar, sabe, fazer com que o povo estivesse seguro em Deus. Ou seja, o povo, quando eles olhassem para as adversidades, é para eles olharem o seguinte: eita, rapaz, as cidades são são grandes, olha, fortificados. Olha o tamanho desse gigante. Mas não tem problema. Deus está comigo. Deus está comigo, eu sei. Você viu o que ele fez lá no Egito? E o mar? Você não lembra o que ele fez no mar? Rapaz, o que é isso? Sabe por que era essa atitude que Deus esperava do povo? Porque foi essa atitude que Deus encontrou em Josué e Caleb. Quando os espias voltam de espiar a terra, a atitude de Josué e Caleb foi essa. Não, os gigantes são reais, mas nós vamos comer ele como pão, porque Deus é conosco. O amparo dele foi retirado, Deus é conosco. Você entende, querido? Que todo o trabalho de Deus é formar em nós, tentar com que a palavra dele penetre em nós ao ponto de nos dar segurança, nos dar paz, ainda que nós tenhamos adversidades, e certamente teremos. Certamente teremos. Mas a questão é que Deus não nos fala desses processos, do que vai acontecer. Né? Existem pessoas que querem saber em detalhes o que não vale a pena. Não é, vamos dizer assim, necessário. O importante é você se deter no final. Você parar e dizer assim, Deus disse que eu serei isso, Deus disse que eu farei isso, Deus disse que eu terei isso. E se detenha nisso. Sabe, permita que toda essa palavra que Deus falou para você penetre dentro de você, ao ponto de quando você estiver caminhando, que as adversidades se levantarem, né, você possa olhar para elas e dizer o seguinte: rapaz, parece que eu não vou chegar, mas Deus disse que eu vou chegar na outra margem, então eu sei que eu vou chegar na outra margem. Entende, queridos? As pessoas muitas vezes não permitem que a palavra, o que Deus diz, penetre nelas. E às vezes elas, né, não fazem o que deveriam, então quando as adversidades se levantam, elas ficam, e agora, e agora, e agora? Ei, a palavra não mudou. O que Deus disse não mudou, permanece, continua. Continua, mas a tempestade, né? Eu estou aqui, né, parafraseando, usando o texto que nós lemos, né, de Jesus e os discípulos no barco.
A tempestade dava a entender que o barco iria afundar. Pode a tempestade dar a entender um monte de coisa que você não vai conseguir, que você vai morrer na praia, que vai acontecer tudo, mas você... Não importa isso, mantém os teus olhos no que Deus diz. Passemos para a outra margem. A outra margem. É a outra margem que você tem que olhar. Ou seja, Deus fala do final. Então mantenha os teus olhos no resultado final. Não se detenha tanto, ficar preso aos detalhes. Por que Deus não falou dos gigantes? Porque não era importante. O gigante não é relevante. Nada é relevante. Só existe uma coisa que é realmente relevante, que é o fator, é a palavra. Esse é o fator. Sabe? Gigantes, as cidades fortificadas. Nada Deus falou sobre isso. Na verdade, não é verdade isso? Por que não falou? Porque não é importante. Então, muitas vezes, Deus ele trabalha dessa forma para nos preservar. Por exemplo, tem um texto da palavra, deixa eu procurar para vocês aqui. Só um minutinho, viu? Deixa eu encontrar aqui esse texto. Quando Deus tira o povo de Israel do Egito, Deus fez uma coisa. Amém, gente? Então, se você está assistindo até aqui, eu peço que você, não é, se inscreva no canal. Amém? Aciona o sininho das notificações. Eu não estou postando para você porque eu estou procurando esse texto aqui. Só um minutinho que eu quero ler juntamente com vocês esse texto. Deus seja louvado. Espero que essa palavra esteja abençoando a sua vida. Amém? Aleluia. Oh, glória a Deus. Por que Deus não nos fala das adversidades? Por que Deus não nos fala dos perigos que nós vamos enfrentar? Muitas vezes para nos poupar. Olha só aqui esse texto aqui, ó. Esse texto que eu queria mostrar para vocês. Esse aqui é o texto do povo de Deus quando saiu do Egito. Quando Faraó deu autorização para o povo sair. Olha só, o texto diz assim: tendo Faraó deixado ir o povo, ou seja, Faraó disse, então vão, podem sair. A Bíblia diz, Deus não levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, ou seja, é um caminho mais próximo, mais perto, porque Deus disse, porque porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Amém? Então, por que Deus não levou o povo pelo caminho mais perto? Porque nesse caminho existia a guerra, o povo iria ver a guerra, o povo teria medo porque não estava acostumado a guerrear, e o que faria? Retornaria ao Egito. Então, por que Deus às vezes não cumpre rapidamente certas coisas na nossa vida, nos leva para um caminho mais longo? Sabe por quê? Porque nós não temos a estrutura que é preciso para enfrentar os gigantes, as adversidades. Então, quando enxergamos a guerra, as adversidades, muitos fazem o quê? Querem correr, voltar atrás. Entende, gente? Por que Deus nem sempre fala do que vai acontecer no nosso caminho? Entende por que Deus não nos fala dos gigantes que nós encontraremos, que nós teremos que lutar na terra para receber a nossa herança, que é a terra prometida? Você acha que você não vai ter que enfrentar gigantes? E você olha para os gigantes, você quer fugir dele. Não é? O normal, o natural é fugir dos gigantes. Entende isso? Gigantes. Esses gigantes podem estar aqui dentro, aqui, ó, na sua cabeça. Gigantes aqui, ó, na sua mente. Uma mentalidade que precisa ser rendida à palavra. Mas muitas vezes nós fugimos dos gigantes. Nós queremos fugir dos gigantes. Entende isso? Que Deus não nos fala do gigante porque quer nos poupar. Que aqui nós criemos estrutura, né? Massa muscular. É claro que essa massa muscular, espiritualmente falando, né? Para que quando nós olharmos para os gigantes, olharmos para eles assim: rapaz, tu é grande, viu? Existe um memezinho, né, falando de Davi e Golias, né? O povo de Deus, né, o povo de Israel, olhava para o gigante e dizia o seguinte: rapaz,
é muito grande, né? E Davi olhava e disse assim, é grande, é por isso que eu não vou errar a pedra. Você entende isso? Existe uma mentalidade diferente de Davi. Então, por que Deus não nos fala? Por que Deus fala, passemos para outra margem? Se a palavra de Deus não for suficiente, querido, para você deixar ela penetrar no seu coração, sabe, você irá fugir dos gigantes, das adversidades. Permita que a palavra, o que Deus disse, penetre no seu coração. Perdão, gente. Ainda que perguntas surjam na sua mente. Como? Não se detenha a isso. Não se detenha a isso. Não fique preso a isso. Não faça disso o ponto mais importante. O ponto mais importante é Deus disse. Chegarei na outra margem. Chegaremos na outra margem. Chegaremos na outra margem. Eu não sei do que essa frase significa para você. Eu chegarei na outra margem. Mas eu peço que você possa colocar aí nos comentários. Eu chegarei na outra margem. Ou seja, eu chegarei, eu cumprirei, eu serei, eu farei tudo aquilo que Deus disse sobre a minha vida, né? Não se preocupe tanto com o processo. Faça quando as coisas forem surgindo, Deus vai te dando sabedoria, Deus vai lhe guiando, não é? Mas não mantenha os teus olhos nas adversidades, porque isso vai fazer você retroceder. Amém? Então espero que essa palavra tenha te abençoado. Deixa eu finalizar dizendo para você não se esquecer de compartilhar, de deixar o seu like, de se inscrever e acionar o sininho. Amém? Então tenham todos um bom dia, que Deus abençoe sua vida, um forte abraço e até a próxima. Amém? Fica na paz, uma ótima semana para todos.